Proibido escalar, proibido sentir o ar de liberdade desses cimos, proibido viver a selvagem intimidade dessas pedras, que se vão desfazendo em forma de dinheiro. Esta serra tem dono, não mais a natureza a governa. Trecho do poema Triste Horizonte, de Carlos Drummond de Andrade. Bom, pessoal, vamos começar a falar aqui, a partir de Belo Horizonte, mas abordar um conceito muito interessante, que é o conceito de arquitetura hostil. Então, vocês estão vendo, aí ao fundo, as imagens, de Belo Horizonte, imagens muito interessantes e tal, mas aí vamos pensar um pouco, Eu vou começar aqui lendo um trecho do artigo denominado Arquitetura Hostil e Hermenêutica Ética, do Leonardo Marcos Kuzler, que é bem interessante, que nos leva a pensar um pouquinho sobre essa situação, Então, o Bernardo Kuzler, ele fala: conceitualmente, a arquitetura hostil pode ser conhecida como arquitetura defensiva ou arquitetura disciplinar, todas encerradas no âmbito das formas de arquitetura de controle. Essas nomenclaturas são muito brandas, porém revelam o intento da proposta dos projetos de construção hostil, que consistem em, basicamente, colocar elementos estruturais em espaços públicos para que estes não sejam mais usados de determinada forma por grupos sociais específicos. Quem nunca viu aqueles bancos de praça com barras de ferro no meio para que moradores de rua não possam se deitar, ou pinos de metais em marquises para que as pessoas não se abriguem ali? Trata-se, pois, de uma forma de disciplinamento dos corpos e de biopoder na organização do espaço urbano, como diria Foucault. Foucault, maravilhoso, Eu nunca vou cansar de repetir. Mas voltando ao Bernardo, visto que o objetivo é controlar os corpos de pessoas no espaço público, em parte, isso se deve à privatização dos espaços públicos, movimento que ocorre em diversos lugares já há algum tempo, por conta de instrumentos legais propostos e aprovados pelos conselhos municipais que designam a tutoria de um espaço público a uma entidade privada e decide que determinados segmentos sociais não devem dali usufruir. Então, gente, fechando as aspas, a gente pode perceber que essa questão da arquitetura hostil, ela, apesar de ter sido percebida há pouco tempo, ela é presente desde muito tempo. Então, aí, por isso que eu decidi trabalhar a partir, para discutir esse conceito, a partir da concepção, da ideia, da nova capital de Minas Gerais, no caso Belo Horizonte, porque anteriormente era Ouro Preto, para a gente perceber como que isso foi aplicado, como que esse conceito de arquitetura hostil, que embora seja novo, novo em termos de o que tem uns 10 anos que ele está sendo discutido, mas que a gente sabe, que a gente pode perceber que ele sempre esteve presente. Então, quando você vai lá na construção de Belo Horizonte, você vê uma situação de um arraial que tinha já uma ocupação, e que a partir daquele momento, em 1893, isso, ele começou a ser pensado como local da nova capital de Minas Gerais, em detrimento de Ouro Preto, que era Vila Rica, anteriormente, depois Ouro Preto, que era a capital. Essa ideia da nova capital passou a ser pensada a partir dos ideais da República,
na República o amor, desculpa aí a confusão, né, assim, da minha fala, mas aí quando você vai falar em república, você vai falar de positivismo, né, você vai falar do amor como princípio, da ordem como meio e do progresso como fim. Então, a ideia da construção de uma nova capital para Minas Gerais, ela vem desse princípio, né, do princípio republicano. Então, de você largar de mão, de você colocar para trás aí toda a herança colonial e trabalhar, né, uma questão de uma nova capital que pudesse inserir nesses valores, né? O problema é que eles chegam no Arraial del Rei, né, antigo Belo Horizonte, né? E ali no Arraial já tinha uma ocupação, e aí eles vão, essa comissão, né, que é designada pelo governo do estado, eles vão definir, né, as pessoas que vão poder ficar dentro da nova capital e aquelas que vão ter que ser expulsas. Mas independente disso ter sido explícito ou não, porque não foi explícito, isso é verdade, né? Eles vão construir um mapa, né? Vão construir, como vocês viram aí nas fotos, eles vão construir uma ideia de capital que é enquadrada dentro de um perímetro, e quem estivesse dentro daquele perímetro teria que ser expulso para as periferias, para que o perímetro fosse ocupado pelos aparelhos do Estado, pelas secretarias, escolas, etc. Então, para isso, as pessoas foram desapropriadas, né, das suas terras. Elas tiveram que abrir mão dos lugares que ocupavam para ir para outros lugares, né, periféricos, porque a ideia da nova capital não comportava o povo que vivia no Arraial. Então aí a gente vê a concretização desse conceito de arquitetura hostil, né? Então eu achei interessante aqui nesse vídeo abordar isso. Belo Horizonte, que é a cidade onde eu vivo, é uma cidade belíssima, né? É uma cidade que tem um clima ameno, que é uma cidade que tem ocupações interessantes, mas só que a gente não pode perder de vista o fato de que Belo Horizonte foi planejada dentro desse conceito de arquitetura hostil, tendo em vista que expulsou as pessoas do lugar onde elas viviam, porque elas não podiam comprar ou adquirir terrenos dentro daquela nova estrutura, né, que estava privilegiando os membros da chamada comissão construtora, que é quem se encarregou, né, da implantação dessa nova capital, uma comissão construtora composta por engenheiros, políticos, etc. Mas enfim, a gente quando hoje olha para BH, a gente vê elementos de arquitetura hostil, mas a gente percebe também, quer dizer, a gente pode até não perceber, mas a gente vê que esses espaços hostis, eles não são uma situação de agora. No caso da nossa capital aqui, que foi planejada, né, que foi inaugurada em 1897, então a gente vê que esse conceito de apropriação de um espaço que deveria ser público por parte de uma elite, ele vem desde o século passado. Então, ainda hoje, a gente vê os resquícios disso, quando a gente vê os espaços públicos que deveriam ser públicos, né? Ou seja, de todos, eles serem apropriados por determinados grupos sociais, por determinados
grupos empresariais, né? Então a gente vê a privatização do espaço público. Então quando você vai numa praça, que você vê elementos como o que a gente chama de espinhos, né, para que as pessoas não possam atingir ou usufruir de determinados espaços, então a gente vê o conceito que está por trás disso. Então aqui nas imagens que eu mostrei para vocês, né, aí estou mostrando ao longo do meu áudio, é para que a gente possa perceber que nem sempre as coisas são inocentes, é tudo parte de um projeto, né? Quando no ano passado a gente viu o Padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, né? Que ele foi tirar umas pedras que foram colocadas debaixo de um viaduto para impedir que as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, não pudessem ocupar aquilo. Isso chamou atenção para esse conceito de arquitetura hostil. Então, você tem casos extremos, mas você tem casos muito velados. Então, esse vídeo aqui, que é o primeiro do meu canal, se propõe a que a gente preste atenção nessas situações que são criadas ao nosso redor, para que a gente possa, a partir do momento que a gente vive numa comunidade, né, e usufrui de uma urbanidade, que a gente possa dialogar. Então, por isso aí eu coloquei o título Diálogos Urbanos, porque nós não estamos ocupando um espaço, nós estamos convivendo, usufruindo, e nós precisamos dialogar com esses espaços urbanos, né? Então aí o nome, né, Diálogos Urbanos. Então vamos começar a prestar atenção nessas situações, né? Vamos começar a prestar atenção nos momentos em que determinados grupos são privilegiados e outros são simplesmente ignorados. Então essa é a minha proposta, inclusive nesse canal, lançar mão de memórias, né? De memórias para contar histórias e lançar mão de memórias para se compreender a nossa história, para que a gente consiga perceber quais foram os caminhos que nós trilhamos para chegar até hoje, né? Então eu elegi essa situação da urbanidade como o ponto de partida, né? Eu espero que vocês entendam, né, o que eu estou propondo, né? Mas assim, toda essa história, ela está documentada, fundamentada. Eu deixo aqui na parte fixa do canal toda a bibliografia, e eu gostaria muito que vocês me dessem retorno, que pudessem dialogar comigo, né? Porque o diálogo também, através das redes sociais, faz parte dos diálogos urbanos, né? A gente tem que dialogar. Enfim, no final aqui do vídeo, agora, eu vou colocar uma receitinha, porque é memória e história, né? E nada mais, assim, que faça parte da nossa história do que as memórias gastronômicas. Então eu vi num documento, né, uma citação de um relato, né, de um membro da comissão construtora sobre os hábitos alimentares do antigo Curral del Rei. Mas aí eu achei que poderíamos encerrar com essa questão gastronômica, já que a reflexão que eu proponho, eu sei que ela é bem complicada. Então, vamos lá. Um dos membros da comissão construtora, o arquiteto Alfredo Camarati, ele fala em um comentário irônico da alimentação habitual dos moradores do Arraial. Diz ele: ao almoço temos
feijão, arroz, carne de vento e às vezes fresca, batatinhas fritas e café. Ao jantar, em compensação, temos feijão, arroz, carne de vento e às vezes fresca, batatinhas fritas e café. Então, atendendo ao camarate, temos aqui no finalzinho do vídeo uma espécie de receita, não é uma receita, né, porque é muito rapidinho, mas sobre como preparar a tal da carne de vento. A carne de vento que nós conhecemos hoje, né, como carne de solca, que é diferente do charque, a gente pode preparar dessa forma que eu coloquei aí, né? Você compra a carne, parte, pica a cebola, coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de água, mas não esquece de dessalgar a carne, né? E aí depois você tira e coloca num prato com arroz, feijão, uma saladinha. Salada na época muito comum era couve, repolho, né? Milho, um milhozinho fresco e voilá, bon appétit. Povo, obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu falo aqui como eu dava aula, né? Porque eu agora não dou aula mais, estou aposentada, mas assim, eu não quis pegar o áudio e ficar cortando e colocando as coisas que eu falava certo, que eu gaguejava, etc. Então eu espero que vocês entendam, né? A minha proposta é eu falar com vocês como eu falava com meus alunos. Então desculpem as lacunas, né? As idas e vindas, mas essa é a minha proposta. Eu não quero ficar muito preocupada com essa coisa de falar certinho, cortar a parte que eu gaguejei, cortar a parte que eu falei coisas que poderiam ter sido melhor pronunciadas, mas enfim, é mais do que eu quero passar para vocês, né? Que eu acho que é o que eu posso passar para vocês. Então, de novo, um grande beijo e obrigada pela compreensão. Encerrando então com a Serra do Curral. Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, né? A gente vive numa bolha, mas eu acho que muita gente sabe que nós estamos enfrentando um problema muito sério aqui em BH em relação à Serra do Curral. Porque há uma proposta aprovada por esse atual governo de mineração no que a gente ainda tem, no que ainda resta do nosso meio ambiente, né? Da nossa Serra do Curral. Belo Horizonte não existiria sem a Serra do Curral. Então, isso também, esse vídeo, né? É um apelo. Vamos salvar a Serra do Curral. A Serra do Curral é Belo Horizonte. Belo Horizonte é a Serra do Curral. A Serra do Curral está na alma dos belo-horizontinos e também na alma de todas aquelas cidades aqui ao nosso redor. Então aqui é o meu último apelo, né? Então vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui com a Serra do Curral.